20 horas, 19 minutos, 20 e 19. Aqui estou eu, Rubens. Do meu lado está a Amadinha. E juntos vamos bater um papinho com você. Porque a Amadinha estava com saudades de bater papo com as pessoas aqui, né? Então nós abrimos aqui esta live especial. Hoje, sexta-feira, dia 8, mês de setembro de 2017. Amadinha, tudo bem, minha rica? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, minha vida, o pessoal fica mandando pra gente e-mail, fazendo perguntas sobre religião, sobre o que deve fazer, o que não deve, outros são da igreja, e é tanta gente com tantas questões diferentes, Amadinha. Exatamente. Então, nós vamos falar hoje de alguns casos, né, desses. Vamos. Não é verdade? É. Tem pessoas, por exemplo, Amado, eu recebi e-mail sobre isso, o negocinho tá soltando aqui, vou ter que ver o meio de prender ele bem bonitinho, minha vida. Você tinha amarrado ele aquele dia, né? Não, é que ele tá tá molinho, né? Que aperta ele aqui, ó. Pra ficar assim. Aqui, essa corda aqui que eu falei. Não é que eu Pressionar, né? Madinha, vou pressionar ele. Pressiona. Eu só não pressiono você, minha vida. Você não tem pressão com a minha Madinha. Tudo nos conforme, né, minha rica? Eu pressiono você quando a gente tá namorando. Aí, mas segura meu microfone aqui enquanto Eu isso, seguro o seu microfone. Eu vou enroscar ele aqui até ele agarrar, ó. Tá bem bravo, minha vida. Eu acho que vai dar certo esse negócio. Vai. Agora, na hora da gente entrar no ar ao vivo, o troço cismou de parar, minha vida, ó. Eu tenho que enroscar até ele não ir mais. Tá roscando direto, não tá parando, não. Esquisito, né, minha vida? Enroscou tudo ali, ó. Eu acho que é porque Relaxou, minha Riquinha? Não pode relaxar, não, minha rica. Então é isso, minha vidinha. Conta pra nós aí, o que você poderia nos falar a respeito das pessoas que descobrem que estão sendo enganadas e que agora precisam estar junto com os irmãos para congregar, para louvar. O que mais acontece aqui são pessoas falando isso, sabe, amada? certo. Que agora, que não está mais na igreja evangélica, precisa se reunir com os irmãos. Aí tem duas visões, vamos lá, tem dois casos, né? Tem aqueles que, quando descobre que a religião é evangélica, e não só evangélica, e vem a cristã, que ao mesmo tempo é evangélica também, depois vem todas as outras, a pessoa fica triste, fica com raiva por ter ficado tanto tempo nesses lugares, né? E com o entendimento hoje aberto e o raciocínio latente, né? Capaz de raciocinar qualquer coisa que uma pessoa religiosa venha falar com a gente sobre a religião, e a pessoa que está realmente fora, porque eu falei que tem dois casos, dois grupos, né? Aí consegue raciocinar com a mente raciocinativa que o Pai deu para todos, não só para quem está fora, para aqueles que estão adormecidos no coma espiritual também, só que esse raciocínio está podado, está adormecido, né? Então, aí a gente fica tem uma sensação, um sentimento de tristeza, a princípio de raiva, não dos irmãos, do processo que está aí, né? De raiva, de revolta. E quando a gente vê pessoas que ainda estão inseridas nestes lugares e defendendo esses lugares, e para defender esses lugares, na cabecinha dessa pessoa, é como se estivesse defendendo o próprio Deus, o próprio Jesus, né? Porque é o jeito que eles entendem, que aprendeu, aí dá muita tristeza. A gente fica muito triste, né? E o outro grupo é aquele que diz que saiu, desce o cacete na religião. Aqui a gente tá falando mais precisamente da evangélica, que foi da onde a gente veio, da onde a gente saiu. Mas da minha parte, quando eu falar de religião evangélica, os irmãos que estão assistindo podem entender todas. E sempre quando eu falo de religião, eu faço questão de colocar todas, né, que tenha preceito religioso, adoração, culto litúrgico, para qualquer divindade, seja ela qual for. Aí aqueles que diz que saiu, mas ainda tem aquela necessidade de encontrar pessoas para falar de Bíblia, falar de Deus, falar de Jesus, né? Falar e se reunir. Ai, me fala um grupo aí onde vocês se reúnem, eu sou de tal lugar, eu tô sozinho nessa caminhada, eu descobri a verdade, agora eu tô me sentindo sem chão. Isso todo mundo sente a princípio, né? Mas depois que o entendimento vai
vai se aflorando mais na pessoa e ela vai compreendendo, né, o que realmente está escrito e o que vem do Pai, então ela não tem mais essa necessidade, sabe? Essas necessidades físicas. Isso fica muito supérfluo, né? Fica muito superficial. Na verdade, não fica aquela coisa de necessidade, porque essas coisas que a pessoa ainda sente necessidade, os que estão fora, mas quer se reunir, quer encontrar alguém que pensa do mesmo jeito, para ali formar outro grupo, são coisas que ainda trouxeram da religião. É verdade. É o que está lá no caminhar da pessoa. Né? Então, a partir do momento que ela vai se lavando com a água pura, a água verdadeira, que é o Messias, a pessoa vai ficando livre dessas coisas. Né? E é uma coisa que eu fico até muito maravilhada, vamos dizer assim, que é uma coisa que ela é tão verdadeira que a pessoa que tem esse entendimento, ela entende isso de uma forma que não necessita de mais nada, de cunho religioso, né? De fazer coisas religiosas para qualquer divindade, seja ela qual for. E estamos falando do Pai também, que ele é divino. Né? Então, ele também tá enquadrado em por que isso? Porque ele sabe do ser de cada um, da mente de cada pessoa e do espírito e da alma de cada pessoa. Não precisa a gente mostrar isso com atos, atitudes, não é verdade? E com essas coisas que a gente que foi religioso, que foi de alguma igreja evangélica ou de qualquer outra religião, que todas elas fazem essas práticas, e as antigas também, sem ser as de hoje, mas aquelas bem, como eles gostam, assim, entendem também, né? Arcaicas, vamos dizer, né? Aí a gente vai lá para o tempo dos romanos, dos sumérios, dos persas, não é verdade? Desse povo todo que adorava também de outras formas, sem templo, mas adorava alguma divindade. A gente não vê necessidade mais disso, entendeu? A gente entende e não tem nenhum tipo de culpa e de medo de estar indo contra o Pai, porque parece que o nosso entendimento, esse é o correto que a gente compreende, entendeu, Rubens? Então, assim, aí o outro grupo é esse, né? Desses que estão livres, mas querem ainda se reunir com pessoas que têm a mesma visão. E dos que eu considero o que está mais de acordo com o que está escrito, que estão livres mesmo, não quer mais saber de nada religioso. Só na questão de encontrar uma pessoa que ainda está na religião e procura conversar com você sobre o assunto, aí você vai falar para a pessoa, porque a pessoa, né? Perguntou ou te convidou para uma igreja, ou você encontrou alguém, e aí a gente foi conversando e foi surgindo esse assunto, aí a gente vai começar a falar das coisas verdadeiras do Pai. É verdade. Não é verdade? Aí sim, aí vai surgir muito assunto, a gente vai falar durante quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, o que seja. Mas a partir do momento que a gente perceber, a própria pessoa percebeu, eu não preciso mais. Eu já me libertei, já tenho entendimento do Criador, então, né, não preciso mais disso. Né? Porque a água verdadeira, a palavra verdadeira, né, que é do nosso Messias, quando ela enche a pessoa não tem necessidade de ficar o tempo todo falando as mesmas coisas. A pessoa tá saciada para sempre. Né? E é isso que eu falei. Então, agora. Existe uma coisa interessante no ser humano, e eu penso que a religião tem incentivado isso, né? Ou pelo menos iniciado, que é a noção, amada, a certeza que o ser humano tem, porque para ele não tem dúvida, ele tem certeza, de que ele tem como fazer algo para Deus. Terrível. Neste caso, ele pensa, eu posso cantar para Deus, eu posso prestar uma homenagem a Deus, eu posso com as minhas atitudes humanas, físicas, né? de gente, de homem, de cidadão, de mulher, eu posso fazer alguma coisa que vai ser para Deus. Sim. Então, é nesse detalhe, é nesse átomo que eles pegam para poder criar toda a fantasia. Por quê? Porque o ser humano é comum do ser humano. Se você for ver os aborígenas, né, os seres índios brasileiros no século XVI, século XV, sei lá, né, amado? Adoravam o Manitu, esqueci o nome agora, Tupã. Por quê? Porque tem isso. O ser humano, ele nasce achando que ele pode fazer alguma coisa para Deus. Aí vem a religião e dá o tempero que faltava. Aí pronto, a pessoa agora tem toda a certeza que pode fazer alguma coisa para Deus. Que pode cantar porque Deus vai gostar, que pode salmodiar,
rebolar, dançar. E que essas coisas é essencial. Se não fizer, estaria pecando contra Deus. E no caso do cristão protestante, estaria de alguma forma perdendo a salvação. Ou não obedecer no mandamento de Deus, um mandamento que não existe. Esse, né? É verdade. Bom, um abraço ao Gilberto Martinez, obrigado, Gilbertão. E também a Josi. Alô, Josi Silva, a musiquinha que nós tocamos sempre aí, Amadinha, viu? A Josi e o Gilberto ajudando a gente aí, obrigado. Bom, são 20 horas e 29 minutos, estamos ao vivo, vamos até às 9 horas da noite somente, eu com a Amadinha batendo um papo aqui, né? Vamos trazer aqui algumas matérias, Amada, pra gente fazer uma analisezinhas. Análisezinhas. É isso, minha vida, juntos, né? Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui, ó. Então, um reteté aí. Essa imagem tá muito grande, Amada. Vou pegar ela menorzinha aqui, peraí. Pegar essa imagem aqui no tamanho que ela tá aqui, que ela foi gravada de celular, então ela tá compridinha, né? Deixa eu pegar ela compridinha aqui. Isso aqui é um reteté, minha vida. Tu gosta de ver vídeo de reteté? Sei lá, eu vejo, mas aí vem um monte de sentimento ao mesmo tempo. Tu lembra uma vez que nós fomos na caverna do Adulão? Lembro. Que era uma igreja do reteté? Lembro. Fui convidado pra festa. Eu saía pra você, derrebe, canala, bolso da bacana. Saía prega, mas a morena quer dançar. Tá faltando um tempo, só deixar um par pra fazer o tabaco. Aquela pequenininha, parece um formiguinho. Bom, ficar nisso, né? Amadinha, fica no reteté e vai no reteté e vai até às 10, 11, meia-noite e não tem hora para acabar, porque quando o mover do Espírito Santo começa, então deixa o Espírito Santo agir. E não há pessoa que possa falar nada, porque vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Né? A pessoa pensa o seguinte, olha, eu gosto de quê? De macumba. Eu gosto de macumba. Mas agora eu me converti, porque me convenceram a entrar para a igreja evangélica. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou continuar fazendo a mesma macumba. Só que agora é macumba gospel. Aí pode, o que não podia agora pode.
Então, inclusive eu acho interessante que a letra do reteté geralmente é a própria letra da macumba. Da macumba, eu ia falar Né, isso. Amada? A batida, até o tambor lá que o cara colocou. O aquele atabaque. O atabaque lá, é a mesma É. batida. Né? A palavra É a mesma coisa. macumba significa os tambores mesmo. Uhum. Né? Macumba é o quê? O que é macumba? Macumba são tambores. Ah, tá. Então aquele tambor ali não tem jeito, é macumba. É macumba. É que depois macumba ficou anexado no entendimento popular a feitiço. Sim, é verdade. Né? É. Feitiço é Bruxaria. uma bruxaria, mas É. aí virou macumba. Entendi. Olha ali uma macumba na encruzilhada. Não, ali é um despacho, Certo. ou um feitiço, alguma coisa, né, Márcia? Exatamente. Então, mas aí como, né, o termo ficou associado, aí mudou, mas a princípio o correto é que macumba são os tambores. Entendi. Então onde tem esses tambores é macumba. É. Então, aí a pessoa se identifica com esse tipo de som, vai fazer isso aí. Só que É. vai falar que agora é pra Deus, agora É. pode. Igual uma pessoa que faz despacho pro outro, não gosta de alguém, vai fazer lá na encruzilhada, né? É. Macumba não, feitiço. Ou a É. macumba, como a pessoa entende, pra uma pessoa e vai colocar lá a peça de roupa da pessoa, o nome na boca do sapo, pôr a galinha preta, a galinha morta e vai fazendo encruzilhada. É. Aí vai uma pessoa que é crente na igreja e o pastor com aquela mentiraiada toda fala, tem pessoas aqui que foi feito isso, aquilo, outro. É. Aí ele vai jogar um pré-despacho, né? Vai jogar uma pré-macumba. Porque nas seitas religiosas agora, nas igrejas evangélicas, eles costumam pedir coisas para a pessoa levar, foto, peça de roupa, ou então levar as mandingas dele para casa. Ou você leva uma peça de roupa da pessoa amada que você quer trazer de volta, ou do filho que está nas drogas, enfim, do que você achar que dá para poder enganar o povo. Isso. O religioso, o líder, manda levar. Manda levar. Aí leva aquelas roupas para lá, ou pedido de oração, fotografia, e depois para casa leva os balins. Exatamente. Para poder desfazer É. o que o outro fez, né? Porque isso aí é só coisa, a título de visualização, a coisa visual. Tanto para a pessoa que é da Umbanda, da religião afro, Umbanda, não sei, como para a pessoa da religião evangélica. É. Porque, na verdade, espiritualmente, isso não tem nada a ver. Isso não existe, não tem nada a ver. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas a pessoa com pensamento e o poder da mente ele é forte, é tão que a pessoa chega a ficar doente. Porque, se, por exemplo, o emocional da pessoa, se fosse, olha, é uma pessoa que tem muito medo dessas coisas, que ele já não fala nem o nome, fala essas coisas. É. Claro, ó, fizeram macumba pra você, o pastor vai lá, fizeram macumba no teu casamento, irmã, na tua família. Poxa, a pessoa não vai nem dormir, porque acredita nisso. Então, emocionalmente, ela vai ficar doente, tudo que ela fazer já não vai fazer concentrada, e vai falar que foi a macumba que tá dando efeito, que tá surtindo efeito, mas não é o medo. Não é verdade? É mesmo. Então, a título de visualização, a pessoa que é do candomblé faz a macumba lá na encruzilhada, todas aquelas palhaçadas toda que é outra besteira, e os evangélicos faz uma pré-macumba. Só que é a macumba do bem. Mas só que é a mesma. É Só que mesmo. o povo não vê isso, eles acham isso importante. Poxa, eu ia numa seita religiosa e evangélica que dava rosa pra gente. Olha, eu acreditava que quando aquele mentiroso daquele pastor cão guloso lá na frente, aquele bunda rachada, falava aquelas coisas, quando levava aquela rosa pra casa, depois de uma semana tu vai trazer a rosa e a rosa vai ficar murcha preta. Se a sua rosa ficar mais preta é porque a tua casa tava cheia de demônio, de macumba e fizeram o feitiço do além pra você. Aí as rosas que vinha mais cheinha, um pouco melhorzinha, tava mais ou menos macumbada. Mas eu, com a minha mente fechada, não entendi. Hoje eu entendo, pô, se você levou a rosa toda maltratada, cortada ali, não colocou em água e nada, é óbvio que ela vai murchar. É certeza. Fica a pessoa sem beber água, sem se alimentar, vai definhar. Acontecia a mesma coisa com a rosa, né? Cortou lá a raizinha dela e tudo, então ela murchou. Aí a gente ia na semana, depois de 7 dias, para a igreja, com a cara de tacho e com as rosas tudo murcha, andando no meio da rua. Quer dizer, mas a pessoa não tem essa visão, né? Desse tipo de macumba para o crente, né? Aí, então, essa irmã que está fazendo isso aí, porque ela curte essas coisas. Se fosse uma irmã que curtia um sertanejo, não ia estar tocando corinho de macumba, ia estar tocando corinho de sertanejo. Tem umas igrejas aí que toca forró, né? E quem curte outro tipo de estilo de música vai tocar aqueles louvores tipo da Deus é Amor, porque é um outro segmento, não é verdade? Então, é tudo sincretismo religioso mesmo. É isso aí. E quando a gente começa a entender um pouco da questão religiosa, da atitude, né, religiosa do ser humano, a gente começa a ver, amada, que é uma controvérsia com o que está escrito.
Quando você vai ler sobre o Criador, está escrito que ele não é servido por mãos humanas, como que se precisasse de alguma coisa. Exato. Não é verdade, amado? É. Vai ler que ele não habita em templo feito por mãos humanas. E vai ler que também que não precisa de alguém entre nós e o Criador, um sacerdote. Também. Então, com isso, desfaz a igreja, porque acaba a figura sacerdotal, acaba a necessidade de santuário terrestre e prática de culto divino. Assim como Paulo disse, ele falou escrevendo aos Efésios, porque o mandamento anterior, o mesmo que ele disse que é abrogado por conta da ineficiência, né, inutilidade, tal, aquele mesmo ele diz dele, ele fala, porque o mandamento anterior era constituído de santuário terrestre, figura sacerdotal e prática de culto divino. Mas o Messias, tendo uma vez entrado no santo, foi para sempre. Para sempre. Fez um sacrifício perfeito pelo qual nos achegamos melhor ao Pai. Né? De uma forma sem... Então não tem isso, não existe. Não existe nada disso. É que o ser humano ele já anseia por uma coisa a favor do Criador. Aí o malandro, né, o líder religioso, ele se aproveita disso para poder criar toda uma doutrina em cima do método pelo qual a pessoa vai estar bem com Deus, cantando para Deus, fazendo liturgia, reteté. Né? Essa senhora aqui está convencida de que ela está dançando para Deus. Exatamente. Porque Deus pediu para tocar o atabaque ali, a macumba, e dançar para ele. E essa euforia que está saindo da alma dela, da alma, isso é emoção. É emoção. Não vão falar, o corpo só está reagindo às coordenadas da mente, da alma, do cérebro. Né? Que o corpo ali, se não tivesse o sangue, o cérebro e tudo mais, ele é morto ali, não é nada. Mas assim, então essa reação que ela está tendo na cabecinha dela é o Espírito Santo. Acho que é. Ela não está entendendo que essa reação que ela está tendo é a mesma reação que uma pessoa que está num show de forró, num show de rock vai ter. Vai ficar lá se debatendo, fazendo aquelas coisas e vai ficar ali entusiasmado, né? Estaxiado, igual ela tá, a mesma coisa. Só que da cabeça dela é Deus. Né? E para os outros, que não é gospel, é o diabo. É o agir do diabo. Porque na dela as letras falam de Deus, de varão de branco, de anjo que está sentado com a vara, essas coisas todas. Né? A expressão religiosa, ela é uma prática que, vamos dizer, o ser humano é habituado a ela desde a época da fundação do mundo. Né? Desde os primórdios, né? da civilização humana. Então, não é nada, vamos dizer assim, de se estranhar dentro do contexto histórico. Mas se você partir para o contexto das escrituras, aí se torna muito estranho, né? Sim. Porque não tem esse tipo de modelo nas escrituras. Lá não fala disso, né? Não tem menção disso. a essas coisas. Vamos ver mais um aqui, amada? Uhum. Vamos ver aqui, mais um vídeo aqui sobre reteté. O negócio que não quer parar, não. Correu. É que o Espírito Santo tomou eles na rua lá. Nossa. Pode ver que eles ficam igual né, as pessoas da religião afro, né? Rosana, mesma coisa. Mas parece é o poder do Espírito Santo. É com a mão com a bolsa. Essa atitude aí de fazer isso na rua, ela não é nova. Em 1903, 1904, na época de ouro, vamos dizer assim, né? Termo, né? Não vou dizer que é ouro, que é ouro. Mas na época do êxodo lá, do êxito da Rua Azusa, é verdade. era comum as pessoas lá também sair pela rua, cambaleando, esperneando. Se tivesse dopada, tivesse sob efeito de uma droga, é verdade. Bem lembrado. Não é novo. Não é novo, não. É verdade. E é uma coisa estranha, né? Porque a pessoa está no espírito de fazer isso, porque ela está convencida de que ela está com o Espírito Santo, ou com o caboclo, com o orixá, qualquer coisa. Mas os transeuntes, os moradores, as pessoas, não tem nada a ver com isso. O detalhe é esse, é que eu penso até que ultrapassa um certo limite, né? Aquela questão de o direito de um termina onde começa do outro. Então você tá na rua ali, tu quer passar, tem um cara jogando a perna pra lá, pra cá, de repente acerta na criança. De repente eles estão no meio da rua, vamos supor que tem um carro com a pessoa doente precisando de ir pro hospital.
Por que teria que parar para ver esse circo todo? Eles teriam que sair da rua. Né? O que eles estão fazendo não é mais importante que salvar a vida de quem está passando mal, que de repente ainda tem jeito levando para o hospital. Né? É isso que você falou. Eu acho que tudo é válido quando é feito na casa de cada um. Já existe a igreja para isso. E até mesmo na igreja, eu penso que eles extrapolam. Por quê, amado? Porque as pessoas que estão vizinhas ou passando pela rua não tem obrigação de estar ouvindo o que eles falam. Eu ouço aqui perto de casa, você que é prostituta, larga a prostituição. Mano, não entrou a pessoa lá dentro para ouvir isso. Então, se a pessoa trabalha de prostituta, se sente ofendida. Se sente. Né, amado? Exatamente. É uma coisa que mexe com as pessoas. A pessoa que usa droga, qualquer coisa, também eles estão falando. Ou até que simplesmente não é da religião, porque eles colocam pessoas que não é da religião evangélica com pessoas pecadoras. Isso é fato. Né? Ninguém vai chegar lá e dizer, olha, mas eu sou da religião tal, eu posso continuar na minha. Não, vai fazer um jeito de puxar para deles. Né? Porque não conhece de Jesus, tem que conhecer na deles. Então eu acho que mesmo nesses lugares religiosos, nas igrejas, por ultrapassar, né, por conta do barulho, o sossego dos outros, de pessoas que nem acreditam nisso daí, tinha que ter uma acústica. Tinha que ter um tratamento acústico. Tinha que ter. Eu acho que devia rever essas coisas, porque ninguém é obrigado, né? Ou então estar no local onde tem barzinho que pode tocar altas músicas, coisas, né? Onde tem show, casas de shows, e ele está lá no meio Aí também. Sim, porque aí já é um ambiente para isso. Para isso, não é um ambiente assim, não é residencial. Né? Aí uma coisa ou outra, mas num lugar que só tem casa, as pessoas às vezes trabalham, quer dormir, quer descansar, e fica essa zorra toda, né? E é uma zoeira tão alta, mas tão alta. Parece que eles pegam o equipamento e arregaçam de um jeito que só não tem mais volume, só tem distorção. Distorce. Aí você vê aquela distorção toda, aquilo agride. Porque o som alto, amada, não é tão agressivo quanto o som distorcido. Não é verdade? É verdade. Mesmo que ele esteja alto, mas seja equalizado, não é tão desagradável. Mas som distorcido, aquela gritalhada, aquela barulheira, aquela zoeira. Não, cara, é complicado. Eu penso que o cara que faz isso aí, o líder lá, ele deveria pensar nas pessoas, dizer, olha, é uma expressão religiosa, é o que quiser fazer, mas o pessoal que está do outro lado da rua, o pessoal que é vizinho, o pessoal que passa pela rua, não é obrigado a ficar à mercê de uma situação dessa. Eles falam, você que é homossexual, larga essa vida, aceita Jesus. Pô, cara, é uma coisa tão pecaminosa, né? Ficar acusando os outros e dedando os outros. Com certeza. Né, amado? E a pessoa que seja ela homossexual, né, feminino ou masculino, e já tem um entendimento verdadeiro, mas a opção dela é essa e ela não tem como mudar. Só se matar, né? Só se nascer de novo. Vamos dizer assim, não é verdade, Rubens? É uma opção e ela tem consciência que ela não está prejudicando ninguém, mesmo porque a pessoa que ela está também não tem ninguém. Enfim, não está prejudicando o próximo, não está prejudicando o terceiro. Não está pecando. Não está pecando, pronto. Ou pessoas até que está passando na rua que sejam ateus. Entenda, né? Que não acredita, que é um direito, onde vai estar o livre-arbítrio, né? Que seja ateus. Quer dizer, essas pessoas não têm por que ficar ouvindo essas coisas se for pessoas que moram do lado, não é verdade? Não tem essa obrigação, mas na cabeça do líder religioso, do cão guloso, eles é assim, ó, eles querem pisar nos outros. Assim, não. Como eu tenho certeza que a minha religião, meu Deus é o poderoso, é o dono do ouro e da prata, de tudo, as pessoas que estão lá fora vão ser obrigadas a ouvir, porque eu não estou falando de qualquer um, eu estou pregando é Deus. Né? Aí, por isso que as pessoas tomam mais raiva desse Deus. Porque parece que quer, como é que fala? É empurrar a goela abaixo das pessoas. É verdade. Né? Aí toma mais raiva, porque a pessoa que não tem entendimento, aí entra até o ateu, ele já coloca tudo no mesmo balaio. Coloca a religião protestante evangélica e coloca Deus lá no mesmo balaio também. Né? Porque assim, que Deus é esse que insiste? Né? Mas não consegue separar as coisas. Né? Dividir. Não consegue. É isso aí, minha vida. Você hoje conversava com uma pessoa que você já não via há muito tempo, né, minha vida? E falava da questão envolvendo a não necessidade para a igreja. Infelizmente, o amigo de longas datas está tão preso à religião que acaba até pensando mal da minha vidinha. Minha vidinha está endemoniada. Exato. O que ocorre é que é assim, né? Um irmão que eu frequentei a Universal, né? Ia junto com ele, né? Todos os dias.
à noite, né, na hora do culto, e ia todos os dias na Universal. Então, assim, aí depois de um bom tempo, acho que já vai fazer mais de 10 anos, 8, 10 anos que eu não encontrava esse irmão, né? E hoje, vindo pra casa, eu encontrei com ele. Então a gente parou, ele ficou chamando, a gente conversou e tudo, aí eu fui falando as coisas pra ele. Conforme ele foi vendo o meu entendimento, eu explicando as coisas pra ele, porque o assunto descabou pra religião, porque ele falou se eu não tava indo na igreja, assim, aí parou de ir na igreja, não tá mais indo. Então, aí eu não ia deixar passar, né? Aí eu falei que a questão de Jesus, né? Eu falei Jesus com ele e Deus, porque ele entende dessa forma. Onde estava escrito que ele construiu um templo, que ele frequentou um templo, que mandou os discípulos e as pessoas frequentarem um templo. E daí tudo começou. Mas eu estava até comentando contigo, eu fiquei com muita angústia vamos dizer, no peito, que não é, mas é no entendimento de saber como a religião acaba com a pessoa. Entendeu? Em todo momento ele falava que não é para na igreja de pastor nenhum. Se ele não fizer o que ele faz, ele está indo contra Deus, contra o que ele fala, Senhor Jesus, né? O pessoal lá da Universal gosta de falar o Senhor Jesus. Então estaria indo contra o Senhor Jesus, né? Aí eu fui falando com ele, né, que eles conseguiram até colocar Jesus, né, enclausurado na religião. Né? E ele defende com unhas e dentes a religião do Macedo, que é de lá, né? Que ele é. Então é uma coisa que me deixou assim muito para baixo, assim, muito triste. Não com o irmão, porque eu não tô melhor que ele, nem ele melhor que eu. Na questão humana, estamos todos iguais. Mas na questão mental, me deixou muito assim, muito triste, sabe? Que eu falava com ele. Tinha momentos que ele olhava assim para mim e não dava nenhuma resposta, sabe? Assim, ele parece que dava um impacto nele. Sabe? Pois ele ficava meio assim e já ia fazendo outras perguntas, falando outras coisas. Minha vida. O ouvido cauterizado, a mente cauterizada, não absorve a informação. A verdade é essa, né? A informação bate como se fosse uma parede de concreto, né? Retine, volta, mas não passa. Não passa. Não passa. Não entra no entendimento. Então, vendo as cenas aí, amada, da igreja ortodoxa fazendo batismo, as criancinhas, tadinho, joga o molequinho pra lá, joga pra cá. A matéria da Euronews, né? A religião é uma coisa estranha, né, cara? Vai matar o moleque. Loucura, isso é loucura. Aí tá, e o irmão ali, o Jaime Sola, ele pergunta se o irmão ofendeu. Não, irmão, de maneira alguma. Ele foi até muito, assim, amoroso comigo, sabe, Rubens? Que ele no entendimento dele, ele achava que eu já estou entregue ao maligno. Que o entendimento que o pastor dá para as pessoas é esse, é rejeitar tudo que vem de fora. Entendeu? Assim, tudo que vem de fora, qualquer pensamento contrário ao que a gente ensina aqui, é do diabo. É o diabo já querendo tirar vocês da igreja, da casa de Deus. Então, ele foi até muito assim, muito amoroso comigo, entendeu? Ele falava de um jeito que, poxa, ela ia na igreja comigo esse tempo todo, agora está seguindo um outro, que para ele eu devia estar, né? Não sei se chegou a pensar, possuída, mas em nenhum momento ele, entendeu, Rubens? E eu fiquei muito triste, assim, porque ele realmente está bem, sabe, mais de 20 anos, fazendo o mesmo trajeto para ir para a igreja. Ele estava indo para a igreja. Ia dar 7h30, ele estava indo para a igreja, que a gente parou para conversar, entendeu? A mesma igreja. A pessoa pensa que não tem como viver sem a religião, né? Porque se ela viver sem religião, ela vive sem Deus. E vivendo sem Deus, ela não vive. Então, é uma coisa associada a outra, né? Exato. Vai associando uma coisa a outra. Aliás, amada, o processo de doutrinação religiosa protestante é sempre baseada nisso, de anexar uma coisa a outra, mas que não tem nexo. Certo. Por exemplo, eles vão falar de templo. Você vê esses dias aqui um pastor que fez vídeo sobre nós. Vai falar de templo, o que eles fazem? Templo, eles falam uma hora que é o tabernáculo, que é a tenda da congregação, que é o templo de Salomão, que é o templo de Herodes. Exato. E é o templo deles. Então, eles vão fazendo uma associação, né? Eles associam, por exemplo, como o Criador, Deus, no caso, teve uma promessa para Abraão, vai ter também na sua vida. A sua vida é subjetiva. Quem quiser pegar essa palavra para ele. Exatamente. Né? E a sua vida é quem está ao alcance da voz. Exato. Então, eles vão sempre fazendo essa associação, mas uma associação do que não existe. Exatamente. Não é verdade? Isso. Eles falam, porque Jesus deixou Pedro como pastor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu agora sou pastor também. E eu vou apacentar. Porque eu vou apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas para ele faz uma associação
com a religião, de que a igreja vai estar suprindo a ovelha com horários para culto, para doutrinação, para oração, né? Para louvor, para essas coisas todas. Enquanto que a questão envolvendo apacentar, na origem, é paz. Paz. Né? Trazer paz. Trazer paz. Assentar a paz, exatamente. Não era alienar a pessoa condicionada num templo, numa religião, num segmento. Exatamente. Era justamente, independente de qualquer local ou situação, mas buscar trazer a paz entre as pessoas. Ou seja, não trazer discórdia, não trazer aquilo que o pai abomina, que é aquilo que ele abomina. Contenda. No lugar de trazer essas coisas, contenda, discórdia, fazer mimimi para ali, mimimi para cá, é assentar a paz. Com todas as pessoas, sendo religiosas ou não, sendo boas ou más, qualquer ser humano que respire. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Então, e aí, Rubens, rolou até uma coisa interessante, que a gente conversou muito, mas foram coisas assim muito vagas, porque foi muito pouco tempo, entendeu? Eu não consegui passar para ele da maneira que eu queria. Aí ele até falou, eu falei bem assim, então, irmão, mas se na igreja evangélica, né, todos os evangélicos concordam, todas as igrejas concordam que o Deus é o mesmo Deus, eu falando para ele, seja da Deus é Amor, do Macedo, que é a dele, desse irmão, ele é da Universal, ele é do Macedo, seja do chapeleiro lá do Valdomiro, do RR, do Davi Miranda, que já se foi. É o mesmo Deus. Então, por que o irmão só vai na igreja do Macedo, que é essa que o irmão vai há tantos anos, que era a que eu frequentava também? Aí ele falou assim, irmã, olha como ele falou assim, irmã, porque eu não posso beber de outra fonte. Eu tenho que beber só dessa fonte. Na hora, foi tanta coisa que eu não lembrei de falar para ele, mas a fonte não é a fonte de água viva, né, o Messias? Né? Mas na hora eu falei outra coisa, eu não me lembrei disso, porque a minha cabeça estava a mil. Aí eu falei bem assim, então o irmão quer dizer que só na sua igreja, onde que é a fonte que tem a água verdadeira, que fala a verdade, as outras que prega Deus também não é? Aí ele ficou olhando assim para mim, entendeu? Olhava assim, levantava uma sobrancelha, sabe? Aí tinha perguntas que ele ficava meio assim, mas tinha outras que ele rebatia com textos da Bíblia que os pastores lá já dizia, né? Já ensina. Na verdade, se ele tivesse ligado no que as escrituras, né, o que está lá escrito nas escrituras, ele saberia que a fonte é o Messias, né? E que é dela que devemos beber. Exato. Mas ele anda bebendo de outras fontes, ou cada igreja é uma fonte. Então mostra que cada um é o próprio Jesus, né? É isso. De cada grupo. Amadinha, lembra do pastor que falou da gente, o pastor Israel Rodrigues? Ah, tá. Então tem um vídeo aqui, ó, você é ladrão, seu cão guloso. Opa! Olhando aqui agora, eu não vi ainda, nem ouvi. Vamos ver um pedaço, pelo menos? Vamos ver o que ele está falando. Pessoas falando mal do dízimo e da oferta. O Oliver falou que a gente já fez um hangout com esse pastor, não sabia não lembrava disso. É mesmo? Não lembro. Eu ainda não olhei o rosto dele, eu não vi que no dia que você estava fazendo a live, eu estava fazendo outra coisa, embora eu estava ouvindo, mas eu não estava ligada. Pessoas falando mal do dízimo e da oferta. Rubens Sodré é um mentiroso que fala mal do dízimo, fala mal de oferta. Nem sabia que ele estava falando de mim aí, nem sabia. Certo. Só que esse mesmo mentiroso está lá no Verdade Oculta pedindo, olha, contribua com o nosso programa Verdade Oculta. Contribua aqui. É um mentiroso. Uai, por que ele tá pedindo ajuda? Por que ele tá pedindo oferta dos seus desigrejados? O Fábio Sabino tá lá mentindo. O Fábio Sabino tá lá mentindo e colocando os vídeos dele. Compre meus vídeos. Assista um pedacinho, compre meu vídeo. Uai. Por que ele está pedindo dinheiro às pessoas que assistem os vídeos dele? Essas pessoas falam mal do dízimo, falam mal de oferta. Então vamos analisar isso na Bíblia. Os cabra que falam mal são os piores hipócritas. São os hipócritas, mentirosos. Além de tudo, eles são anticristo. Vamos lá. Se eu ler um texto na Bíblia, a Bíblia não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu apenas creio na palavra do Senhor. Não fui eu que falei de... É difícil, pastor, aquilo que eu falei de anexar, né? É difícil, pastor, desanexar a Bíblia da palavra do Criador. Para eles não tem jeito. A Bíblia é a palavra do Criador. É a palavra. Dízimo na Bíblia. Não fui eu que inventei o dízimo. Não fui eu que inventei a oferta.
Foi Deus. Deus que inventou isso tudo. Isso nasceu no coração de Deus. Amada, peraí. Agora, se eu ler o texto... Amadinha, o dízimo faz parte da lei de Moisés. Certo. O dízimo, a colheita, a ceifa, faz parte da lei de Moisés. Sim. Tá certo? É aquela lei que Moisés recebeu dos anjos. Na Bíblia você vai encontrar Senhor o tempo todo. Sim. Né? Recebeu e publicou para Israel cumprir. Então, quando ele fala que Deus foi quem criou, Deus não criou oferta nem dízimo. Não. Oferta, inclusive, hoje, quando o protestante fala essa palavra, ouve, ele associa a dar um dinheiro. Sim. Oferta hoje é dar um dinheiro, mas isso é algo que não é a realidade. Oferta é uma oferenda. Exatamente. Oferenda. A oferenda, no tempo que nós lemos o Velho Testamento, era feita de animais. Eram animais que eram oferecidos. Era oferenda de animais. Exato. Né, Amado? É. Então, agora, porque agora ele vai entrar com partes da Bíblia que a gente já até sabe quais ele vai usar. Vai ser Malaquias, só pode. Vai Malaquias, vai usar uma parte lá de Paulo, de Jesus, que Jesus falou, você Da pega Comim. do Comim, do Endro, essas coisas. A gente já sabe que ele vai usar essas assim. Mas no começo que ele falou que você fala, pede a boa ação, e aí colocou até o irmão lá, o Fábio Sabino, mas há uma grande diferença, né? Não tá, como é que se fala? Não tá usando isso para dizer que é Deus, que é para Deus. Ninguém está pedindo nada para a obra de Deus. Nada para a obra de Deus, mesmo porque a gente acredita que a gente pode fazer a obra de Deus, né? A obra do Pai, só ele fez e continua fazendo. Amada, será que essas mesmas pessoas, como o pastor que critica a gente, será que critica o Criança Esperança? Porque também o Criança Esperança, Telecom, sei lá o que é, eles também pedem. E aqui, no YouTube, essa ferramenta de ajuda de quem gosta do canal... Está disponível para qualquer... É para todo mundo. É para todo mundo. Mas eu ainda tenho a dizer... então há uma grande diferença que eu acho, eu não vou nem dizer assim, o pastor sabe, porque ele sabe, ele está falando assim, ele está fazendo um vídeo. Sabe para que é esse vídeo? Esse vídeo não é para as pessoas que estão fora dos templos, Rubens. Esses vídeos todos que ele está fazendo, não é para as pessoas que estão fora dos templos, é para as pessoas que estão presas como é que se diz? Nas gaiolas evangélicas. Ou seja, é para os membros dele e para os outros irmãos que estão presos nessa religião maligna, que é a religião evangélica, e todas as outras. Mas, assim, voltando ao meu raciocínio, há uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando eles falam que o dízimo é para Deus, isso incute um medo horrendo nas pessoas. É mesmo. Porque se eles forem sinceros e falar, olha, dar essa ajuda é para mim. O povo não vai dar. É para mim. Não tem credibilidade, às vezes. Um ou outro não vai ter credibilidade em primeiro lugar, um ou outro vai ajudar. Olha, agora essa ajuda, esses 10%, essa oferta, é para pagar a luz, o aluguel do local, da casa de Deus, ou é para comprar o papel higiênico para o banheiro, um produto de limpeza, pagar as pessoas, enfim. Ele não vai falar isso, porque ele sabe que as pessoas não vão ter aquela força mental de medo de dar. Agora, colocando que é para a obra de Deus, do Todo-Poderoso, e já está no cerne do ser humano de acreditar numa força superior, e a religião evangélica trabalhou muito bem com ela, então a pessoa vai dar até lá no seu íntimo, lá no seu subconsciente, sabendo que isso não tem lógica. Vai dar, porque é para Deus. E se não der, está roubando a Deus. Então, só complementando essa fala dele do começo, está muito assim, ele sabe disso, mas ele está fazendo um vídeo para crentes, para não sair dos antros e para não abrir os olhos. Ele não está fazendo esse vídeo para pessoas que estão despertas. Isso é fato. E ele sabe do que ele está falando, que é um disparate. Então, ele fala assim, mas há uma grande diferença, entendeu? Igual você falou. E no YouTube, essa ferramenta da monetização do Superchat está disponível até para os vídeos dele, se ele quiser. Né? Mas há uma diferença tanto do nosso canal e como do Fabi, do Sabine e de tantos outros entre o que a gente explica sobre essa questão e o que ele fala sobre o dízimo. Há uma grande diferença e ele sabe disso. É isso aí. Obrigado, Wallace Albert. Ele diz, a diferença é que eles não pedem para Deus e sim para eles, de forma transparente. Qual o problema de pedir dinheiro? É pecado pedir dinheiro para si? Força ao projeto Alpatroz, Wallace Albert Alpatroz, Josi Silva e Gilberto Martinez, ajudando a manter o programa. Muito obrigado. Vamos em frente, minha vidinha. Vamos continuar vendo o pastor falando. Vamos ver qual passagem ele vai ler. E distorcer o texto bíblico, aí, aquela pessoa que distorcer o texto bíblico é um anticristo. Então vamos aos textos bíblicos que esses mentirosos que falam mal de dízimo distorcem.
A mentira deles... Alguém fala mal de dízimo, fala mal de dízimo é uma coisa. Agora, dizer que o que esses pastores fazem é uma associação errada é outra. É outra. Eles associam o dízimo que você lê no Velho Testamento a uma prática religiosa novíssima, que é o protestantismo. Eles criaram. Sendo que lá não era dinheiro, era comida, que dava lá para o sacerdote levita em uma lei que não foi o Criador que criou, foi Moisés. Lei de Moisés. Era comida para encher o armazém, né? De comida para aí vai o Criador ia abrir as portas do céu para derramar chuva. Ele sabe disso. Eu penso que ele já, eu no começo como eu não sabia, ele não tá na categoria de uma pessoa que está como se diz, repetindo. Parece que já tem conhecimento e já está enganando com dolo mesmo. Eles estão dispostos até vender a alma ao Satanás para não dar dízimo e oferta. Eles trocam dízimo e oferta para quem? Para um bunda rachada? a salvação deles por causa de dízimo e oferta. Deixa eu perguntar uma coisa para ele. Olha, eu posso até dar o dízimo para Deus, o pastor Israel, se o seu Deus vir aqui em casa, bater na porta, falar, eu sou o Deus que fez todas as coisas, eu preciso do seu dinheiro, eu caio em ruína. Eu tô em ruína, eu preciso do dinheiro mamão, de uma bunda rachada como você, Elaine, para me sustentar minha obra. Então, pastor, se ele bater na minha porta, eu dou dinheiro para ele, mas para um BR não. Já que ele está precisando de dinheiro, porque disse haja e ouve tudo, mas agora a palavra dele é um descrédito, né, amado? Não, eu tô falando do Criador do céu e da terra, não. Eu tô falando do Deus do cristianismo. Eu falei, o Deus deles, o seu Deus. Eu falei dele. Nós não estamos falando do Deus Criador do céu e da terra, o Pai. O verdadeiro eu temo ele, nem pensamento eu penso algo contrário. Nós estamos falando do Deus do cristianismo, que eu chamo de Deus vagabundo. Se esse Deus que agora precisa de dinheiro puder comparecer na nossa porta aqui e bater, né, amado? Aí a gente ajuda, porque fazer o quê? Tem que ajudar os necessitados. Tem que ajudar os necessitados, Amada, quando esses caras falam para você ir na igreja e lá ajudar a obra de Deus, a pessoa não para pensar. Mas se parasse para pensar, ela diria, mas qual Deus é esse? É aquele que criou o céu e a terra? Não pode ser. Exato. Aquele, pelo poder da palavra, ele disse, age e ouve tudo. Ouve tudo. Como agora ele precisa de dinheiro para manter a casa dele, cara? É porque eles não deixam a pessoa pensar nem um segundo. Não deixa não, eles falam sem parar, a pessoa só fala amém, amém. Olha só a problemática disso. Vão deixar de ir para o céu porque eles agora são Deus na terra. Não, a palavra de Deus não serve. O que Deus falou na Bíblia não serve. É o que eu decidi, é o que eu achar, é o meu achismo. Eu sigo a minha cabeça, eu ando no meu próprio caminho. Zeus, vive já é disse isso. lá o Gilberto. Então vamos para os textos bíblicos, ver se o dízimo foi abolido ou se o dízimo permanece até hoje, ok? Se a oferta permanece até hoje, porque os caras que falam que o dízimo foi abolido... Amada, mesmo que o dízimo não tivesse sido abolido, porque a gente fala, não é o dízimo, é a lei. E o dízimo era objeto da lei. Objeto da lei. Mas mesmo que ele não fosse abolido, o que tem o nosso queridíssimo pastor Israel Rodrigues a esse respeito? O que o irmão tem com isso? Acaso o irmão é judeu? Não. Acaso o irmão é levita, da tribo de Levi? Não. Pior ainda. E se for levita, é sacerdote? Vixe! Em atividade esse ano? Esse ano? Tá muito longe. Tá muito longe. É uma associação, cara, desassociada. Não tem como associar isso. Não tem, cara. Todos os caminhos que ele tentar seguir, bate com a Não cara vai do adiantar. outro. Não adianta. Se ele falar do dízimo ali, a pergunta que vai surgir é essa, mas o senhor é levita? Está escrito, só os levitas que exercem o sacerdócio têm direito de tomar o dízimo. Embora todos tenham saído dos lombos de Abraão. Exatamente. Todos, quer dizer, todos os 12. E suponhando que o dízimo fosse dinheiro, que é o que eles adoram. né? Muita distância. A mesmo tesouro, ouro e dinheiro, essas coisas que Satanás ofereceu para o Messias e ele negou. Mas esses caras pegam. E sendo que, irmão, ele sabe disso. Não é nem dinheiro. Né? É alimento. Eles não apresentam um texto bíblico que mostre que Deus deu a liberação, que não precisa mais dizimar, que não precisa... Mas não precisa mais, porque vai dizimar onde? Se era no templo, está escrito na lei lá dos judeus, amado, está escrito onde é que tinha que levar o dízimo. Não está escrito que era na igreja do pastor Israel. Era na sua igreja, pastor. Pastor Israel, era para levar na sua igreja o dízimo, está escrito lá em Levíticos. É para levar no templo, ainda tem mais escrito. Acaso, se estiver distante, você
vende o dízimo, que é a colheita. Que é a colheita. Vende o dízimo, o dízimo é a colheita. É. Ata o dinheiro na sua mão, Na sua mão. leva. Chegando lá, você compra cachaça, bebe até ficar bêbado, come tudo que você quiser comer em homenagem ao Senhor. Não sei qual Senhor é esse. Não sei qual é, mas tá lá. Assim. Então, quer dizer, é para levar aonde, meu irmão? É para levar em Jerusalém, tá escrito lá, não tem como mudar, pastor. Agora cada Costa um. Barra, não. Agora cada um fica bancando espertinho. É. Tem uma igrejinha aqui mesmo onde a gente mora, leva na aqui na esquina minha. aqui, tem uma igrejinha também que prega dízimo. Todas pregam, né? Mas O Dudu pro pastor Tiãozinho. Tiãozinho. Tiãozinho pra nós, que a gente conhecia ele há muito tempo, que ele era dono da equipe, depois virou pastor consagrado, um pastorzão. Pastor Tião, esse mês eu senti o desejo de dizimar em dobro. Mas como eu não sei se eu devo dizimar em dobro, se é bíblico, eu vim perguntar ao senhor, pastor. Eu posso dizimar em dobro esse mês? Não, meu filho, se o Espírito Santo tocou em você para dizimar em dobro, você pode dizimar, que não é pecado, não. É, pastor, eu vou dizimar naquela igrejinha do lado ali, porque a nossa já tá grande, aquela tá pequenininha. Não, tu tá maluco? Você recebe a bênção. A bênção você recebe aqui, você tem que abençoar aqui. Como é que vai dar o dízimo lá? Tu tá doido? É bem por aí mesmo. Ai, meu pai, o cara virou no giraia. O cara era um santo. Não, se o Espírito Santo... Eles saem, eles descem do salto. Pode dizimar, sim. Não, mas é na igrejinha pequenininha que tá começando agora. Não! Tá doido? Mas a oferta, não existe um texto na Bíblia que libere ninguém nem do dízimo nem da oferta. Fala isso pro Neymar. Neymar tá rico, o devorador não tomou nada dele. Quanto é que o Neymar dizima por dia, mano? Por É mês, né? verdade. Deve ser um dinheirão que ele dizima, né? Deve ser. Explica isso pra ele, pro presidente. Vai lá pro Temer. O Temer, que é trilionário. E aí, ele é crente, o irmão? É da sua igreja? É perto, né? É próximo, que é maçom, né, amado? Ah, Tá bem próximo da é igreja. parente. Se tem, me mostre. Me mostre. Falando, olha, vocês não precisam dizimar. Vocês não precisam ofertar. O dízimo acabou. O dízimo era da lei. Acabou. Me apresenta o texto. Tem o texto? Não tem. É só conjectura. Mas como é que vai ter um texto do dízimo acabou se acabou a lei toda, cara? Aí toda... A lei foi abolida. E o dízimo A faz lei de parte da Moisés. lei. O dízimo era só um elemento dos 700. É, que Eles só coisa. falam nesse, amado. Só fala nisso, é verdade. Você tem 700 elementos da lei de Moisés. Eles só falam no dízimo. Só E os no outros, dízimo. né? Os outros eles não falam. Meu irmão Afonso Querubim, não dá não, meu irmão. O senhor precisa vir aqui para me ajudar a fazer esse programa. O irmão Afonso Querubim Ele está tá por sempre aí? assistindo. Ai, tá. Só fala do dízimo, só fala do dízimo. É assim que ele fala, né? Vamos fazer oração forte. Formada por mente caída. Vamos aos textos bíblicos, senão o vídeo João fica Ruth, muito um grande. abraço, meu irmão. Em Malaquias 3, versículo 8. sabia. fala Esse é do o dízimo. carro-chefe. Você é chamado de ladrão. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis. Mas ele está falando de vocês, pastores, não é dos membros, não. Pastor Lê um Israel. pouquinho mais atrás. Um pouquinho É, antes. meu irmão. É de você. Minha amada. Ele lê lá na frente, não lê lá atrás. Tem que ler na frente e atrás, pastor Israel. Está escrito que é de vocês que ele está falando. Não é do povo, não. Não, mas ele sabe. Esse aí tá fazendo esse vídeo pros membros dele. Só os membros mesmo. Porque pra quem tá fora, sabe que não vai cair nessa lábia. Aí, agora tem um programinha aqui para você ocultar ou deixar. Ah, tá. No que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus deixa bem claro que é um ladrão. Nos dízimos, nas ofertas recolhidas. Nem lê tudo, amado. Só lê um pedacinho. É verdade. Lá tá assim, ó. Este mandamento toca a vós, sacerdotes. Sacerdotes. Pastor. Líder religioso. Este mandamento toca a vós. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e ainda dizeis no que roubamos, hein? Nos dízimos e nas ofertas recolhidas. Recolhe o dízimo. Agora é o seguinte, amada. O Malaquias, que é Zacarias, é o mesmo homem, ele estava falando, o profeta Zacarias, Sim. ele estava falando dos profetas, dos sacerdotes de Israel, Verdade. que estavam recolhendo o dízimo, que era comida, e também as ofertas que se dava de pombo, de carneiro, de tudo. Certo. E não estava repassando para a viúva.
nem para o órfão, nem para o necessitado. Exatamente. Agora, os pastores hoje estão numa situação muito pior do que os sacerdotes. Por quê? Porque aqueles pelo menos têm autorização para pegar alguma coisa do povo. É. E esses não têm autorização nenhuma de nada. Pra nada, é verdade. Qual passagem da Escritura que autoriza um pastor protestante a pegar dízimo? Se era uma coisa para Israel. Exatamente. Tá certo? Tá Para mim está numa situação pior. Agora, já que eles vestem a carapuça, então que vista direito. Precisa direitinho. Porque está dizendo que é para eles. Este mandamento toca a voz, roubam o Criador nos dízimos e nas ofertas recolhidas. E quem é que recolhe no caso, o dízimo, do entendimento dele é dinheiro, né? É. Vamos dizer que é dinheiro. Quem é que recolhe? Não é eles? Eles. Mas, gente, é muito na cara, Rubens. Como é que a pessoa não vê? Você que está com a Bíblia em casa aí, que é membro de igreja, pega aí e lê para você ver se não é recolhida. Se na sua Bíblia deve estar alçadas, né? Que é uma palavra para poder não cair muito bem, que é recolhida. É. Mas a alça é aquilo que levanta, que recolhe. Pode as entender que é ofertas alçado, levantadas. é levantado do mesmo jeito. Levantada do meio do povo. Então, É o que está lá. Então, se ele está fazendo esse vídeo para os protestantes, tanto do templo dele como de outros, para não sair desses antros, então a gente está fazendo para esses mesmos irmãos protestantes, para eles pelo menos analisar e ler direitinho. Lê direito lá. Lê Pega direitinho. Malaquias antes lá e vê de quem que está falando, se é do membro da igreja evangélica, como ele sugere, não é verdade? É. Ou se é do povo que dava dinheiro para os sacerdotes, davam comida para os sacerdotes. Comida, errei. Me desculpe, dava comida para o sacerdote e os sacerdotes não repassavam para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Exatamente. Aí ele fala, fazei prova de mim. Senão abrirei as janelas do céu, derramarei chuva sobre chuva, de forma que a sua colheita seja tão grande que não tenha nem lugar para poder recolher tanto trigo, tanta comida. Exatamente. Comida. Então, o tempo todo falando comida, né? Nada de dinheiro, esses cães gulosos. Aí ele até fala do devorador, nesse aí também. E repreenderia o devorador. Quem era o devorador? Pode ler lá. Era o gafanhoto que comia comida. A plantação. Senão ia comer a plantação e não ia ter mais a comida para dar lá para os sacerdotes, que levantavam a alça. Imagina agora, cara, um gafanhoto comendo umas moedinhas de dinheiro. O devorador vai comer o dinheiro como, cara? É verdade. O devorador comia, era plantação. Era a plantação. Tudo tinha a ver com comida, nada de dinheiro lá. Ladrão quem não dá, quem sonega aquilo que pertence a Deus. Então Deus te chama de ladrão. O Criador Além de chama você alguém ser ladrão, ladrão, cara, de gente do bem, só Você chama sabe- religioso, líder religioso. Só É os religioso. únicos que xingar lá, o Messias xingou. É verdade. Quem faz isso com as pessoas é eles, né? É. Faz isso com as pessoas, tem uns que falam sério, tem outros que falam ainda com chacota e o povo ainda bate palma. Então você é um falsário, que você tenta adulterar esses textos bíblicos, além de não dar, e ainda cai em outro pecado que é o da soberba, que é de querer se sentir acima de Deus. Amadinha, dá um recado pro pessoal que é da igreja que está assistindo a gente. Gente, é o seguinte, o Rubens não fica citando o versículo bíblico porque isso é invenção. O mesmo pastor que está aqui falando, Israel Rodrigues, ele disse assim, aquele que tirar ou acrescentar será réu de todas as pragas da Bíblia que ele falou. Quem acrescentou foram eles, os líderes religiosos teólogos, porque colocaram capítulo e versículo num livro que não tem isso. A Escritura não tem capítulo e versículo. Então, quando ele cita capítulo e versículo, ele está citando a Bíblia católica. Porque na Bíblia católica os padres colocaram. E os pastores evangélicos são os padres do passado, que agora é chamado pastor. Mas era chamado padre até 200 anos atrás. Não tem como negar, isso é fato. Então, o que acontece? Os padres protestantes, que são hoje pastores, não tiraram o capítulo e versículo, mantiveram. Então, o Rubens não cita capítulo e versículo porque o Messias também não citava. Não tinha. O Messias leu lá Isaías e disse, hoje se cumpriu esta profecia. Mas ele não citou, vamos ler Isaías 14, tal. Não falou nada disso. Ele só leu. Né, amado? Exatamente. Igual a gente. Então, o que eu estou dizendo para você, gente, é assim, o pastor não leu antes, mas lê antes. Vai lá, lê um pouco antes lá que você vai ver esse mandamento, toca a voz, sacerdotes. Isso é um divisor de águas. O quê? Porque está dizendo para quem? Para sacerdote. Aí cabe Não é pro ao povo. irmão que lê escolher quem está falando a verdade, se é o que está escrito ali, ou é o pastor. Ele, que todos os outros, na questão do dízimo, são unânimes, né? Aí a pessoa eu penso que vai entrar em parafuso, vai entrar em choque,
Não é verdade? Porque está escrito ali, se a pessoa lê antes, que ele só lê um pedacinho, depois quando falou nas ofertas recolhidas, alçadas. Ele nem falou, porque sabe que é ele que pega as ofertas e os dízimos. Então, se a pessoa lê e vê o que está escrito, poxa, aí eu penso que a pessoa tem até medo. Eu penso que quem está assistindo e é evangélico de cadeira mesmo, não vai nem querer tocar na Bíblia agora. Vai primeiro fazer oração, fazer um monte de coisa. Porque se lê um negócio desse e ainda ficar do lado de quem está falando uma mentira. Aí peca, porque antes não sabia, agora sabendo. Agora que sabe, peca. O Messias falou isso, né, Madinha? Exatamente. Antes não havia pecado, mas agora que tu dizes. Por quê? Porque reconheceu o que é e decidiu o erro. Exatamente. Fernando Araújo, o segredo é ler a Escritura linearmente. Falou e disse, Fernando, se lê linearmente, ninguém engana mais, porque vai ver outra coisa escrita lá e não o que eles dizem. Exatamente. O pastor está dizendo, por exemplo, que o membro da igreja que não dá o dízimo está roubando a Deus. É isso que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Na Escritura estava dizendo que os sacerdotes que recolhiam comida não estavam dando para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Por isso eles recolhiam, alçavam, pegavam, tiravam do povo, mas não passava para a viúva. Exato. Então por isso que eles estavam roubando a Deus, porque quando deixa um dos pequeninos, deixa ao Criador. Pior ainda, eles transgrediam o mandamento universal do Pai, que era o amor ao próximo. Né? Que é um dos maiores pecados, que o primeiro é a iniquidade. Né? Ou se tá igual, não sei, mas ele transgredia, que é essas ofertas que eles pegavam, levantava, que era a comida, tinha que ser repassado para essas pessoas necessitadas. Eles não passavam, eles vendiam, faziam comércio. Coisa. Não, esse texto eu não quero. Isso aqui eu não aceito. Você não aceita a palavra de Deus. Você troca dele pela sua. Aí vem as desculpas em cima desses textos. Aí Deus diz que você é amaldiçoado. Imagina, chamar de ladrão, chamar de maldito. Porque não dá o dízimo e nem a oferta. E os dois estão atrelados. Se o dízimo foi abolido, a oferta também. Então você deve apresentar o texto. Não se pode mais dar dízimo nem oferta. Cadê o texto? Não tem. Mas é na igreja protestante. Então Deus te chama de ladrão. Quais são as desculpas desculpas que dão nesse texto? Que é pro sacerdote. Olha a desculpa. Olha a desculpa. Vamos lá. Que falou. Não tem nada a ver de sacerdote que Deus está falando. Toda a nação. Não era o sacerdote. Vós, toda a nação. A nação, né? As nações também não. Olha aí como ele deu um tiro no pé. A nação. A nação de Israel, meu irmão. E agora? E agora? E agora? Antes não teria pecado, agora que tu disses. Agora já sabe, já tem. Toda a nação de Israel. Ou seja, essas coisas aí que ele tá lendo, mesmo que existisse, não era nem pra nós. Era se a gente fosse israelita, da nação de Israel. Nem somos. Ele disse mesmo, roubará a Deus, rouba vós, os sacerdotes, e junto toda a nação. Por que toda a nação? Porque ele pegou da nação de Israel e não passou para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Então, agora veja a importância de ajudar o próximo, né, amado? Exatamente. E é por isso que naquele dia ninguém vai dizer assim, eu mandei você aceitar Jesus e você não aceitou. Eu tive fome, tu não me deu de comer. Quando negaste a um desses que precisam, a mim negaste. E a comida do órfão, da viúva e do necessitado? O que os sacerdotes estavam fazendo? Estavam roubando. Estavam roubando da viúva, estavam roubando de Deus. Estavam roubando do órfão, estavam roubando do Criador. Por que ele não fala a verdade? Aqui, ame o Criador, ame o próximo. Por que ele não fala, quando ele chama os irmãos de ladrão, porque está roubando a Deus, por que eles não falam que eles, os sacerdotes, roubavam do próprio Criador quando não dava para a viúva, para o órfão e para o necessitado? Que ali aquelas pessoas necessitadas, de antes e de hoje, é o próprio Criador que precisa. Né? Quando é na questão de um alimento, de uma comida, de uma ajuda, é o próprio Criador. Mas ele não fala isso, ele fala que é para encher o bolso deles. Sacerdote que ia trabalhar e trazer dízimo. Não, ele recebia dízimo. Deus disse que era para o povo dizimar e o sacerdote recolhia dízimo e administrava o dízimo. Mas ele disse que não era sacerdote, agora está dizendo que é. Ele falou que não tem nada a ver com sacerdote, mas agora tem. Deixa eu ver direito. Ele falou que não tinha nada a ver com sacerdote. Ele falou mesmo. Que é de querer se sentir acima de Deus. Não, esse texto eu não quero. Isso aqui eu não aceito. Você não aceita a palavra de Deus. Você troca dele pela sua. Aí vem as desculpas em cima desses textos. Aí Deus diz que você é amaldiçoado. Imagina, chamar de ladrão, chamar de maldito. Porque não dá o dízimo e nem a oferta. E os dois estão atrelados. Se o dízimo foi abolido, a oferta também. Então você deve apresentar o texto. Não se pode mais dar dízimo nem oferta. Cadê o texto? Não tem. Então Deus te chama de ladrão.
Quais são as desculpas que dão nesse texto? Ah, que é pro sacerdote. Ah, é o sacerdote. Ainda falou assim, agora pro sacerdote. Olha a desculpa. Olha a desculpa. Vamos lá. Não tem nada a ver de sacerdote que Deus está falando. Não tem nada a ver com sacerdote. É, falou que não tem nada a ver com sacerdote. Toda a nação. Daqui a pouco ele diz que o sacerdote é que colher dízimo. Tem a ver ou não tem a ver? Tem que decidir. Pastor, decide. Você não está... Pastor, você não tá falando com o seu membro, não. Não tem mané, não. Aqui não tem mané, não. Os mané ficaram tudo lá. Estão tudo lá sentado no banco ouvindo você falar um monte de mentira. Não era o sacerdote que ia trabalhar e trazer dízimo. Não, ele recebia dízimo. Ah, não, o sacerdote recebia. Não tem nada a ver com o sacerdote. Deus diz que era pro povo dizimar e o sacerdote recolhia dízimo e administrava o dízimo. Amada, olha quando ele fala, como é que ele fala de um jeito, amada. O povo trabalhava e dava o dízimo para o sacerdote. Ele não quer dizer que é comida, ele quer dizer que é dinheiro, mas tudo bem, mas era para o sacerdote. Então, o sacerdote administrava, passado. Ele não leu na escritura assim, os pastores protestantes é que pegam o teu dinheiro e administra. É verdade. Ele não leu isso lá. Não. Ele leu a verdade lá, que era o sacerdote que pegava, ele não falou comida, Sim. mas pegava comida. Mas não fosse dinheiro ou não. Não vai de conta que é o dinheiro, vai. Era o sacerdote que pegava passado. Ele falou. Falou agora, que administrava. Quando é que a Bíblia mudou? Tirou do sacerdote lá de Israel E passou pro pastor protestante. Protestante ainda, não pode ser católico. Não é o padre católico, é o padre reformado. Gente. Só que o sacerdote estava administrando mal no capítulo 1. Deus trata com ele no 1. No capítulo 3, Deus trata com todo o povo. Mas aí a mentira, não é pro sacerdote, não é pra mim não. No capítulo 1. Então era o sacerdote que ia trabalhar. Apresenta o texto então. O sacerdote trabalhando e trazendo dízimo. Apresenta o texto. Você quer me... Trabalhando, meu O que irmão. ele falou? É que ele só fala coisa para contextualizar com a realidade do que o gado enxerga, para o gado ser iludido. O sacerdote Que agora trabalhava. eu entendi. Não, porque isso não tem a ver, amada. Mas o povo da igreja dele vai achar que tem. Vai achar que as pessoas trabalhavam igual hoje, que era assalariado. Que esse modelo que está aí hoje, de alugar os braços. Sim. Porque o povo não sabe nada, o gadão mesmo não sabe nada. Não. Ele nem percebe que ele está alugando os braços dele para trabalhar para um malandro que fica rico e ele só tem um ordenado, que é uma micharia, que carrega o patrão nas costas. O gado não percebe isso. O gado que sabe, tem que acordar cedo, trabalhar. O que é trabalhar? Não trabalhar é qualquer coisa. E fim de semana, futebol e novela. Não sabe que trabalhar é ficar com um pouquinho do que produz e dar a produção toda para o malandro, que é o chefe dele, que é o patrão. Sim. Tá certo, Tá amado? certo, perfeito. Mas, o povo sabe isso. Então o pastor aproveita-se disso para dizer que trabalhava, como se fosse hoje. Não tinha esse modelo de hoje de alugar os braços para trabalhar. Exato. Ou era escravo, ou era dono. Não tinha essa coisa que é hoje a indústria, né? A tecelagem não havia acontecido ainda, né, amada? A Revolução Industrial. Não havia passado pela Revolução Industrial, a Revolução dos Semicondutores, Revolução da Informática, nenhuma. Da robótica, nenhuma revolução. Não era o povo tão empregado, tão gado como é hoje. Certo. Mas o povo hoje é. Aí, como o povo não sabe nada, o pastor joga essa. Para o povo achar que naquela época era igual hoje. Não, meu irmão, naquela época tinha os fazendeiros que colhiam a comida e davam uma parte para o sacerdote administrar. Né, amada? Isso. É isso. Só isso. Não é isso, porque não fala a verdade para o povo, falando que o sacerdote trabalhava ou não trabalhava. Mesmo porque, como está escrito, fazia parte dos preceitos de Moisés, dos mandamentos de Moisés. Era. E ficou estabelecido dessa forma, tributal. A tribo como é a tribo sacerdote? É os levitas, né? Levita, Já vai ser assim, assado. É só isso. E para aquela nação. E a tribo de Levita trabalhava, não é assalariado, nem empregado, como ele sugere. Falando pro povo, mas trabalhava. Era quem desmontava a tenda da congregação, era quem montava, Isso, era quem verdade. limpava os objetos, aquilo era o trabalho deles. Era o trabalho deles, exatamente. A segunda mentira que vocês mentem, diz-me alimento. Cadê o texto? Diz-me alimento. Cadê o texto? Cadê o texto? Pastor, tu vai se queimar, pastor. Mais ainda. Vai ficar queimado, pastor. Falando uma besteira dessa aí, que cadê texto de alimento? O que mais tem na escritura é texto que diz meu alimento. A própria palavra dízima, né? Ele vai falar, colheita. olha, vamos apostar, eu aposto contigo. O que eu tô pensando e o que você tá pensando. Deixa eu te falar, não. Pode falar. Que ele vai tocar Abraão aí. Vai falar Abraão.
Vai falar para dizer que tinha dinheiro, moeda. Não, aquilo era objeto de roubo. Não, mas vai vendo, vai Uma caminhar mentira pra que você- isso. Vocês mentem. Ah, dízimo é alimento. Cadê o texto? Tem o texto? Só tem, cara. A Levítico tá cheio desses textos. Colherá a dízima de ano em ano, a dízima do trigo, da Gente, cevada. que absurdo. Isso é muito dolo, pastor. Não O tem Messias falou, vergonha, vocês não? dão dízimo do endro, do cominho. Endro e cominho não é comida, não. O bicho para tomar um café, ô. Amado, endro e cominho não é comida, não, amado. É dinheiro. Ah, o cominho e o endro e o coentro e a salsinha não é comida, não, pastor? Não, não é não. Agora é moeda. Ah, é moeda? Ah, não, é só mentira, é achismo. Cadê o texto bíblico dizendo que dízimo é alimento? Endro e cominho não é alimento. Ele Não. não tá fazendo piada, não? Acho que tá. Não tem. Não tem o texto, né? Então é mentira. Para você fazer uma afirmação, você precisa estar pautado na Bíblia. Nos seus achismos não vale. Não sei se ele vai citar. Se eu andar pela sua cabeça, não vale. Cadê o texto bíblico que diz que dízimo é alimento? Cadê? Não tem. Aí a mentira deles que já empurra a mentira e já induz a pessoa ao erro. Dízimo nunca foi dinheiro, é alimento. Esse cara gosta de dinheiro mesmo. Cadê o texto mentiroso? Não tem, né? Não tem, é mentira, né? Ele só ri, não fala nada. Então vamos na Bíblia. A Bíblia diz que é para levar o dízimo à igreja, a casa. A igreja. A igreja, não. Ele até gaguejou, cara. A igreja, Vamos na Bíblia. Ela disse que é para levar a igreja. A Bíblia diz que é para levar o dízimo à igreja, a casa do Senhor. É para levar a casa do Senhor, a casa. É para levar a casa do tesouro, que na época botaram a tradução tesouro, mas era o celeiro, Celeiro. armazém. Trazei todos os dias na minha casa, a casa do tesouro. Ah, é a casa do tesouro, mas é porque tá na versão nova. É. É ao celeiro. Tesouro lembra riqueza, ouro, né? Eles não é bobo nem nada. Jesus mandou dar dízimo. Mateus, capítulo 23, Mandou não, ele repreendeu os hipócritas, os fariseus, que é a turma dele. versículo Vamos ver qual 23. que ele ia falar. Ele disse, deveis, dever é uma obrigação. Tá, vamos ver o que ele Deveis dizimar. Deveis, é um dever. Ele nem quis ler do Enzo do cominho, porque ele falou que não é comida, ele não quis nem ler. Ele vai pra outra, ele esqueceu do Endo e do cominho. Ele só falou que o Messias falou dever. Será que ele vai falar aquela parte do Messias que falou pra dar César o que é de César? Não, né? Não sei. Vamos ver essa parte que ele qualquer tá... conjectura louca pode ser feita aí. É igual bumbum de bebê, a gente não sabe o que vai sair. Aí chega o anticristo e diz, não deve mais dizimar não, eu vou ensinar vocês Ele nunca mais não dar continuou, dízimo. mas se ele vai continuar, se não Ele continuar, é não leu não, covardia. aí correu, amado. Ele falou do texto do Endo do cominho, mas nem citou. Deixa eu ver. Não, eu não tô Por quê? acreditando. Ele acabou de dizer que dízimo não é Não tem comida. na Bíblia que fala que é comida. Aí Dízimo. quando vai ler o texto, ele fala só um pedacinho, deveis fazer essa sem omitir aquela. O que tá falando de dízimo dever? Esse texto que ele falou, não falou. Porque o que fala, ele não falou, porque senão entrega que é a comida. Que eu entrego ouro. Jesus disse deve. Aí você Ele só que é tá citando anticristo essa diz, parte do dever. Ele não tá continuando a leitura. não deve. Inclusive o Messias usou esse texto para dizer que mais importante é o amor, a misericórdia e o perdão. É. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, tal, e omitem o que é mais importante, o amor, a Exatamente. misericórdia e o perdão. Além do É. o pastor, É. do dízimo ser alimento, que ele fala aí do cominho, do endo e dessas coisas, ele ainda deixou isso mais sem importância, né? Mais omite o que é mais importante, que é o amor e a benignidade para com É. as pessoas. Isso É. aí não vai falar, não. Sem Se ele contar que falar aquele isso, período era período da lei de Moisés, e aqueles caras deviam É. cumprir a lei realmente, né? Não, não. Ele não fala nada Eu com tô nada, só liberando fica fazendo vocês. chacotazinha e dando Jesus risada, disse que sabe? deve, aí você disse que não deve, baseado no seu achismo. Você está acima de Jesus agora. Você subiu, Aí agora agora só você pausa, é Deus, Amadinho. André. Ele não leu o texto todo. Agora você entende como isso aí é extremamente perigoso e pernicioso para o membro da igreja? Ah, é, amado. Não é pernicioso? Porque é uma pessoa mal intencionada que É má faz isso. intenção, porque mesmo a pessoa sendo Má membro, fé. ele está agindo de má fé. Mas isso aí que ele está fazendo é muito perigoso, porque sendo membro da igreja, não vai nem pegar a Bíblia
Para ler o Pastor capítulo disse, que tá ele dito. falou. Ele falou, tá dito, mas ele só tá falando aí. Ele só citou e fez e taxou bem, foi taxativo na questão. Porque é um dever, mas não continuou o texto. Dá o dízimo do endo e do cominho, ou seja, lá o que foi que tá escrito. Entendeu? É. Porque aí ia cair por terra o que ele falou, que dízimo não é alimento, é dinheiro. É. Mas ele só citou essa parte e começa a dar risadinha, essas coisas. É. Então você percebe como isso é extremamente perigoso para quem está nesses antros de prostituição religiosa. Não, eu mando nas pessoas. Eu digo para eles que não deve. Jesus disse deve. E você afirma para as pessoas que não deve. Além de você ir para o inferno, você leva ela junto com você. Baseado no seu achismo. Não deve não. Mateus 23. Aí qual é a desculpa que vocês dão aqui nesse texto? Já vamos eliminar aqui as mentiras que vocês falam no texto. Jesus falou para os fariseus, não é para mim não. Não é para mim não. Aí Jesus mata a questão, ele já deixa fechado com chave de ouro no versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Falou para todo mundo, multidão, discípulo, fariseu, saduceu, todo mundo que ouviu a palavra dele, serve para todo mundo. Não foi não. Falou só para o fariseu. Ele falou, fariseus hipócritas que dais o dízimo do hortelã, do cominho, do endro e omite o mais importante na lei. Ele falou para o sacerdote. Falou para você, nossa, mas ele vai usar isso aí para dizer, Rubens? Fala sério. Mentiu feio agora. Caraca. Deixa eu ver, deixa eu ver ouvir com meus ouvidos. Acabou, meu. Jesus mata a questão, ele já deixa fechado com chave de ouro no versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Foi não. Falou para todo mundo, multidão, discípulo, fariseu, saduceu, todo mundo que ouviu a palavra dele, serve para todo mundo. Acabou, meu chapa, você não dá porque você é ladrão. A Bíblia te chama de cão guloso. E não Eu como continuou. tudo. Nossa, é Como muita- disse no tudinho, como a oferta também. Como o meu, como o de Deus. Ladrão, cão guloso. Ele tá meio que espumando pela boca. Em Mateus, capítulo 5, versos 23. Jesus diz, portanto, se trouxeres a tua oferta, e aí? Está Na época mandando. da velha aliança, o pessoal achava que ia ficar bem com o pai, dando um pombinho, dando um carneirinho. É. Aquilo que ele bateu na mesa, os cambistas derrubou, né? Sim. E brigava com o irmão. Então o Messias dizia, o mais importante é você estar bem com as pessoas. Se você trouxer uma oferta, que era oferta, era dinheiro para o pastor, protestante. Era ovelha, era um carneiro, era um bicho, né? Para Sim, matar pra lá, igual na matar. macumba. É. E tiver mal com teu irmão, volta, reconcilia-te com teu irmão. Deixa a tua oferta lá, depois você apresenta. Fazer o mais importante. É isso que ele falou. É. As ofertas daquela época, amada, não eram da lei de Moisés? Sim. O Messias não era judeu? Era judeu. Ele não estava debaixo de uma autoridade do Moisés lá, da lei? Estava. Ele Então, tinha que cumprir. Ele veio cumprir. Ele não falava contra isso, Não não. falava, nunca falou contra. Nunca falou contra, não. Exatamente. Tá certo? É. Tanto que ele foi ovelha perfeita, que não Exato. tinha Foi mácula o nenhuma. sacrifício perfeito. É perfeito. É. Então, quer dizer, ele não falava contra. Mas não está dizendo que o Criador aceitava aquilo. Hora nenhuma. Não. Ele falou que era para o pai. Não. Não é verdade, amado? Era uma prática que o pessoal Tem parte que fazia. até fala, vai e cumpra, como está escrito É. na lei de Moisés. Então, cumprir. Apresenta a sua oferta ao sacerdote, como está escrito na lei de Moisés. Na Bem lei. claro, ele Bem fala isso claro. para o cara que ele passa lodo no olho. Ele Exatamente. cospe, né? Faz um lodozinho e passa no olho do cego. Que o divisor de águas foi na questão da morte do Messias, Do madeiro. né? Do madeiro. É ali que essas pessoas não entendem. No caso dele, que eu já volto atrás do que eu falei no outro vídeo, ele está ensinando as pessoas e está agindo com dolo, com má fé para enganar as pessoas mesmo. Ali foi um divisor de água. Antes, o Messias estava debaixo da lei de Moisés, ele veio para cumprir, cumpriu tudo perfeitamente bem, né, Rubens? E nada ele fez errado. E depois que ele morreu, que falou está consumado, que foi... É verdade. Né, o véu que se rasgou e as pedras do templo se fenderam. Não, só o véu. Ah, só o véu. Os pastores não lê o resto, não. Pastor, as pedras não se fenderam. Não, as pedras não. Deixa o templo aí. Dando trazer a tua oferta. Você tá levando? Não, sou cão guloso. Ao altar, a igreja. E te lembrar. Não, cara, se for levar hoje, tem que levar na Umbanda.
Se for para levar, igual o Messias falou para levar, tem que levar na Umbanda, Que porque era animal. é o único local que está mais próximo do que se fazia lá no Templo de Jerusalém. Porque eles não falam isso pro povo, porque o povo tem medo de macumba. Tem medo. Tem medo de macumba, de feitiçaria. É. Mas o que aquele povo de Israel, os judeus, aquele povo Era lá de macumba. Israel, era macumba, matava animal, sacrificava o bichinho. É. A ovelhinha, as pombinhas, cara, matava, cometia homicídio com os bichinhos. E fazia aquelas besteiradas todas. Mas eles não falam isso pro povo, entendeu? Então, se ele quiser fazer isso, falar da oferta, tem que mandar o povo levar lá pro centro de macumba. É. Que os macumbeiros estão mais próximos próximo do que da realidade do que acontecia lá do que eles. É verdade. Se hoje alguém pode reivindicar o direito de ser a continuidade daquela prática, é os macumbeiros. É, o pessoal da Umbanda, né? É. Da religião umbandista. Ou candomblé, que eu não sei qual das duas faz lá as práticas de sacrifício, né? Não sei. Eu também não sei qual, mas... Tem uma que faz dessas aí. Quando a gente fala Umbanda, tá falando todas. Todas, então. Você não sabia disso não, pastor? Lugares que tem Ô, Sodrezinho, você não sabia, não? contra ti, o teu irmão tem alguma coisa contra ti? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu Pastor, deixa eu irmão. perguntar a É oferta porque que é ele mais falou para importante. deixar lá. no Era banco. dinheiro? Era o real? Nossa, porque no Brasil é real, né, pastor? Era o real, cartão de crédito, de débito. E era ou- para deixar na igreja evangélica? E era na sua, pastor? Depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está mandando trazer a oferta. Aí, apresenta. Na época da lei de Moisés, aquilo era carneiro, pastor. O senhor sabe Ele disso. sabe, ele O sabe. senhor sabe que aquilo era animal para morrer lá. O senhor sabe disso. Matar os bichinhos, que não fez nada pra ninguém, não cometeu pecado nenhum. É. Você diz, eu não levo não. Deus está mandando traz a oferta. E aí? Perigoso, né? Porque fala isso pro membro, coitado, o membro acredita. Exato. Ele é perigoso, é. Antes a gente não sabia, mas agora vem falando e fazendo esse tipo de chacotazinha e não fala tudo, não lê tudo linearmente e fica dando entendimento dele, é perigoso pros membros dele. Pra mim, ó, é um BR como qualquer outro. Mas Você disse que foi abolido. Jesus está dizendo, traz a oferta. Não, mas eu libero as pessoas porque eu sou anticristo. Você é uma piada. Além de você ir a chamas do inferno, você vai levar outros. amada, quer ir Não pra deu chamas do inferno dízimo, com não você. deu oferta. São os picaretos, cara que distorce a Bíblia. Não tem um texto que apoie eles. Não existe um texto que apoie você. Você está sozinho no seu pecado e você vai comparecer diante de Deus pelas suas blasfêmias. Jesus fala uma coisa, você fala o contrário do que ele diz. Jesus diz que é para dizimar, você diz, não é não. Jesus diz que é para ofertar, você diz, não dê não. Quem é esse, é? Acho que não é, não. Quem é esse? Aí você ainda fica xingando crente ladrão. Eu queria entender essa frase. Por que nós somos ladrão? Me explique. É, você que fala que Todo os membros é ímpio, ladrão. todo endemoniado diz que o crente é ladrão. A gente fala com o cão guloso. É, a gente fala que o cão guloso é ladrão. Ele é que fala que Ele os membros é que é xinga ladrão. Os membros que é ladrão. Gente, vocês estão assistindo aqui o programa aqui. Alguém aqui, vocês viram quem chamou os crentes de ladrão aqui? Fui eu ou foi ele? Eu tô dizendo que aquilo não fala dos crentes, eu tô falando que aquilo fala do sacerdote, Da função que ele exerce. que ele exerce. Mas ele tá dizendo que a gente é que falou que o crente é ladrão, sendo ele que falou. Primeiro, você sabe o que é ladrão? O quê? Ladrão é alguém que rouba. Só que a palavra ladrão ela é genérica. Ela se aplica a furtos e a roubos. Furto é quando alguém subtrai algo de uma pessoa sem usar a violência. Ele entrou numa casa, levou a televisão sem matar ninguém, sem ameaçar ninguém. Roubar é quando alguém entra dentro de uma casa, emprega violência, usa uma arma e isso é roubo, usando violência. Aí eu queria saber por que todo crente é ladrão. Nós roubamos o quê? Ué, mas foram os crentes, ele que falou que os crentes são ladrão, cara. Eu falei que o pastor, o sacerdote, não tem nenhuma autoridade, nenhuma autorização de ninguém para exercer essa função. Sim. Explique então, nós roubamos o quê? Quando a Bíblia diz que você é que é o ladrão, que você rouba a Deus, que você sonega a Deus. Mas tá falando de você, pastor.
Você que é o ladrão. Rubens não é sacerdote. Então me explique aí, me explica. Ele não é sacerdote nem líder religioso. Por que o crente tá seria fugindo ladrão? Sendo que é você que é o ladrão. Eu tô correndo disso aí. Me explica, vai. disso. Explica, vai. A Bíblia Explica diz tá que você é o meio- ladrão, que tá roubando a Deus. Aí você tenta inverter o papel. Não, todo crente é ladrão. Quem falou isso? Só ele que falou mal. É uma piada, é uma piada. Ele tá ligado, gosta. Já tem tanta É uma coisa pra piada. xingar o cara. Agora O você que vê, é né? oferta? Vê o tipo de fala, de pregação que esse irmão tá falando, porque é irmão do mesmo jeito, é o que o Messias falou, É, né? todos somos irmãos. Todos somos irmãos, não é só irmãos de igreja evangélica, não é todo ser vivo que respira, seres humanos, é irmãos um dos outros. Então, e você vê em que mãos o povo tá, hein? O que é dízimo? Dízimo é para louvar ao Senhor. Oferta é para louvar o Senhor. Deus não precisa de nada. Mas ele pediu a Caim e Abel que o ofertasse. E os dois vieram, cada um com uma oferta. Deus rejeitou a de Caim, porque Caim era avarento, era desigrejado igual você, mão de vaca, o vulgo murrinho, o vulgo avarento. E Abel não. Abel, quando Abel entrou igual no eu. meio da manada, ele escolheu a melhor, a mais bonita, a mais gorda, a que tinha lã melhor Agora para pausa aí, louvar ao amado. Senhor. Eu vou colocar Deus- fogo na fundanda. Bota, Amadinha. Agora uma coisa esquisita, né? Aí é uma coisa do meu pensamento. Acho que você até sabe o que eu vou dizer. Não, mas não sei se foi o criador, não, Mara. Até hoje eu tenho dúvida. É porque, olha só, ele rejeitou a oferta de um e aceitou do outro. A oferta que ele rejeitou foi a oferta de frutas, né? Frutas, legumes, eu não sei. O fruto da terra. E aceitou a oferta de animal. É. Mas continua, segue o vídeo. Se agradou da atitude, não da oferta, porque todos os animais pertencem a Deus, tudo que tem na terra pertence a Deus. Mas Deus se agradou da atitude que estava no Por que se coração agradou da de um atitude homem de querer um e adorar desagradou da atitude do outro? a Eu Deus. acho que é apenas sombra das coisas futuras, porque o sacrifício do Messias foi sacrifício de sangue. Só isso. Não tem nada. Ah, beleza. Aí Aquilo que Deus havia dado para ele. E Deus se agradou da atitude. Caim, como era desigrejado, eu vou levar qualquer porqueira. Deus, foi isso que está escrito. Ele fala, isso aí o povo acredita que era Acredita. desigrejado, acredita que tinha igreja naquela época. Na época de Caim e Abel, de Adão Igreja e Eva, tinha protestante. igreja. E a dele. A Vamos dele supor que a ainda. dele É, é a Igreja Assembleia de do Deus da Pastor Azael, Manuel. 10% do dízimo. não aceitou. E aí o que ele faz? Fica com inveja de Abel e quer matar Abel. É o mesmo caso dos desigrejados. Eles não fazem nada que agrada a Deus. Além de não fazer, ainda fica nervoso com nós que fazemos para Deus. Eles não oram, fica com raiva porque nós ora. Eles não vão à igreja, fica com raiva porque nós vamos para a igreja. Pena, Eles fumam que é um monte maconha. de pessoas pequeninos do Pai sendo enganado por vocês. Então a gente expressa o que está escrito, não que a gente recebeu alguma visão divina, um chamado de Deus. A gente leu, entendeu, e a gente, porque ainda nesse país a gente somos livres para expressar, então a gente expressa o que está escrito. Mas não é que a gente fica com raiva, a gente tem assim dó dessas pessoas que são enganadas por pessoas como você. Ô, Rubens, olha, porque não aparece o rosto dele e fala, mas ele deve estar da cor daquele vermelho do 90%. Ele deve estar espumando pelas fuças. Eles fumam maconha, nós falar que é crente, já sai xingando a gente que é ladrão. É uma piada um negócio desse. Um dia eu tava com a minha enxada capinando, aí chegou um maconheiro, ó, vamos fumar maconha? Eu falei, não, eu sou crente. Mas o cara ficou nervoso. Nunca vi alguém que for maconha chamando pra fumar maconha assim que não conhece. Só se for no mesmo grupo. Mas o cara ficou nervoso. Começou a xingar. Todo crente é ladrão. Só porque eu não fumei a maconha mais ele. Ele é meio caipira, né? Parece o Jacinto. Jacinto. Aquele eu prego fogo. Ô, gente. Bobeou, eu prego fogo. Oh. O Jacinto falava assim, eu tô precisando de uma marida, não quer casar com eu, não? É uma piada, meu Deus do céu. É uma piada. No mínimo é uma piada. É um caso de rir um trem desse. Um trem. Aí, Ele é mineiro. Caim
Não é adorador, não adora direito. Deus diz, ó, se você fizer certo, eu vou receber. Ele quer matar Abel. Abraão trouxe o dízimo a Melquisedeque. Ixi. Os desigrejados tentam burlar isso aqui, Falei, mentir você? também. Eu disse dizendo, que ó, ele ia usar Abraão. foi o bagulho de Demorou, mas casei. Olha que mentira. Olha que mentira. Olha que blasfêmia. O quê? Quando você afirma que foi uma única vez, então você deve apresentar os argumentos. A única vez não foi objetivo. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 7, Foi mesmo? que até a descendência de Abraão paga o dízimo na bênção de Abraão. Se Abraão deu uma única vez, qual o exemplo que ele está dando para os levitas? Que os levitas recebiam dízimo. Dízimo é uma única vez, baseado no achismo. Abraão era tão dizimista que aquilo serviu para sua descendência. Uma vez só que ele deixou a descendência. Abraão era tão dizimista que aquilo serviu para sua descendência. Acabou. Acabou. Pessoas O Abraão dava dízimo na igreja dele. Mas aí, Rubens, olha, só para reforçar a pergunta no início, né? Já que terminou o vídeo aí do pastor Azael. Então, pastor, se o seu Deus, o Deus da religião protestante cristã, vier na minha porta e provar que ele é o seu Deus mesmo, me pedir o dízimo, eu dou. Sério mesmo, eu dou. O que eu tiver na carteira. Se eu não tiver money, eu dou o cartão para ele. Mas se ele mandar qualquer um, BR, assim como eu, né, matéria podre, que de um minuto para o outro já tá fedendo, não vale. Concordo com a Amadinha. Já que ele tá precisando, coitado, fazer o quê, né? A gente ajuda. Caiu em ruína. Caiu em ruína. É a crise. A crise. Tá, o ser todo-poderoso que criou todas as coisas, que não é o verdadeiro, é o que vocês inventaram, já que não tem, então... Eliane, ele veio por amor, Eliane. Por amor a todos. João Guessa, obrigado pelo carinho. Tá o fumo mesmo. Eric Somata, Luque Mar, Júlio Silva, Eduardo Silva, Oru Oliveira, Luque Mar, Remanescente. Um abraço a todos aí. Douglas da Silva, Wallace Albert, Alpatroz, Wallace Albert, Josi Silva, Gilberto Martinez. Obrigado a todos. Amadinha, obrigado a você também, minha rica. De nada e boa noite a todos. Até mais ver. Até mais ver.